Tem gente aí com a gente, Breno? Tem a Aline Souza. Rapaz, o seu pastor, é errado eu tirar um dia da semana pra dedicar aos meus filhos? Tenho trabalho na minha igreja segunda, quarta, quinta, sexta e domingo. Às vezes tem trabalho na sede no sábado, mas eu gosto de sair com os meus filhos, assistir um filme. Isso é errado. Como é o nome dela? Aline Souza. Aline, com todo carinho, é errado você tirar só um dia pros seus filhos. Cuidado, você pode estar enchendo a sua vida de ativismo religioso e achando e confundindo ativismo religioso com obra de Deus. Eu acredito que os pastores podem até ficar chateados comigo, alguns pastores, né? Alguns pastores podem até se irritar comigo agora. E podem até dizer assim, Márcio Prata tá dando um tiro no pé. Márcio Prata tá se prejudicando, cometendo sincericídio, né? Sabotando. Mas olha, gente, deixa eu explicar uma coisa. Fazer obra de Deus é uma coisa. Ativismo religioso é outra coisa completamente diferente. É importante você estar envolvido com os projetos da igreja. É importante você estar envolvido nos ministérios da igreja. Ok? E isso é importante para o seu crescimento, para você crescer nos relacionamentos, porque não há, eu vi só o tema, mas não deu tempo eu ver, é o esposo da Ana Paula Valadão, é o Bessa, Gustavo Bessa, pastor Gustavo Bessa, eu gosto dele, eu acho ele um menino sábio, um menino preparado, pastor Gustavo Bessa. Ele estava dizendo assim, não existe salvação fora da igreja. Não deu para eu ver o vídeo dele todo. Depois eu vou ver o conteúdo do vídeo. Eu vi só o tema dele, ele tem um tema interessante e ele tem uma base bíblica muito boa. Eu acho ele um menino muito preparado, que é o esposo da Ana Paula Valadão, que é o Gustavo Bessa. Eu tenho até o interesse de chamar ele para pregar com a gente, mas eu ainda não tive uma forma de ter um contato com ele, mas eu ainda vou convidar ele um dia para estar pregando com a gente no ministério. E ele estava dizendo, não existe salvação fora da igreja. E há um princípio bíblico, né? Toda uma instrução, uma doutrina bíblica nos ensinando isso. A igreja é o corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Não há, o próprio apóstolo Paulo faz essa comparação, não há como um membro crescer de maneira saudável, frutificar fora do corpo. Toda árvore que não der fruto deve ser cortada e jogada no fogo, jogada fora. Não há como um membro frutificar fora do corpo. Qualquer membro que é colocado para fora do corpo, ele apodrece. Não há como o sujeito ser ovelha, não há como ele ser discípulo, se ele está fora do corpo. Ele não pode ser pastor de si mesmo. Ele não pode bater no peito e dizer, eu sou um cristão completamente independente. A não ser que ele viva em um desses países da janela de ferro. Aonde ele vive em um país onde o evangelho é proibido, onde a Bíblia, possuir uma Bíblia em casa é crime, aonde pregar o evangelho é crime, como na China e como países da janela. Aí sim, mesmo assim ele não está fora do corpo. Mesmo assim ele está conectado a uma igreja que se reúne às escondidas, no meio das florestas, nos porões das casas. Mesmo assim ele não está fora do corpo, porque não existe lógica, é ilógico uma pessoa achar e pensar, eu posso ser crente, ser cristão, sem estar ligado ao corpo de Cristo. Qualquer membro, um dedo que é amputado, se não for recolocado, apodrece, necrosa. Então, assim, não tem como ser cristão sem estar debaixo de cobertura, sem ser ovelha, sem ser discípulo, sem estar debaixo de obediência, de orientação. Isso é a base, é a essência do regimento, do regimento da igreja. Então tem que ser ovelha. Então, assim, como ovelha, como discípulo, é no corpo onde a gente cresce e aprende com os conflitos nos relacionamentos. Onde a gente aprende a perdoar, a aceitar, a tolerar, a amar, a suportar. Tudo isso vai levando a gente para outro nível de espiritualidade.
Então é importante você estar ligado à igreja e é importante você fazer parte dos ministérios da igreja. Ok? Ah, pastor, eu estou envolvido nos ministérios da igreja. Agora uma coisa. O exagero do ativismo religioso, às vezes, é um problema e não significa dizer que essa pessoa está fazendo a obra de Deus. Ela pode até estar atrapalhando a obra de Deus. Ok? Porque tem gente que está ali todo dia envolvido no ministério, mas aquela pessoa não frutifica. Porque ela está envolvida naquele ministério com as intenções e com as motivações erradas. Ora, tem gente que ama a obra de Deus, ama os irmãos, e está envolvido naquele ministério ali para se doar, e por ocupar um lugar de liderança, sofre com as perseguições, com as injustiças, mesmo assim está ali, se doando, fazendo a obra do Senhor, fazendo para Deus. Mas existem outras pessoas que estão envolvidas em ministérios para aparecer, com motivações completamente erradas. Existem pessoas que assumem certos trabalhos na igreja e às vezes o interesse daquela pessoa é dividir a igreja, é causar uma divisão na igreja e separar o povo para ele. Aí você vê, fulano é tão interessado, né? Mas você vê que às vezes existe maldade e más intenções por trás daquele interesse. E existem pessoas que estão ali para aparecer. Fazem as coisas não é por amor a Deus, mas é para aparecer. Ou você nunca ouviu falar de briga em grupo de senhora, discussão na mocidade e grupos que se rebelam um contra os outros? Eu estou falando bobagem aqui, de gente que quer estar ali para cantar e ele não está ali para cantar para Deus, ele está ali para se para se envaidecer, melhor dizendo, para ostentar. Eu estou errado? E às vezes o excesso de ativismo religioso não significa dizer que existe ali uma frutificação. Existe um excesso de ativismo religioso, mas não existe resultados em frutos. Em frutos, que significa almas. O alvo da igreja, principal alvo da igreja, são as almas. Então tem gente que está ali todo dia na igreja envolvido com algum tipo de projeto, em que aquele ministério ali se tornou, sabe, ela gosta de estar ali, é bom para ela estar ali. Por outro lado, a família, o casamento está esquecido, a vida conjugal com o marido não está bem, e o relacionamento com os filhos, porque aquela pessoa não tem tempo para a família. E em primeiro lugar, Deus. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, a família. E em terceiro lugar, o ministério e a obra de Deus. Para mim, em primeiro lugar, Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, para mim, a minha família. Então eu não deveria ter casado se não fosse assim. Porque aquele que não administra bem a sua casa, como cuidará da igreja de Deus? Amém ou não amém? É requisito bíblico para um pastor. É requisito bíblico para um obreiro. Ele cuidar bem primeiro da sua família, para depois ele se dispor a cuidar bem da obra de Deus. Então, em primeiro lugar, é o meu relacionamento, a minha vida, a minha intimidade com Deus. Em segundo lugar, a minha família. E em terceiro lugar, a obra de Deus. E aí, não confunda obra de Deus com ativismo religioso. Porque tem gente que trabalha e faz faculdade e ganha almas. Frutifica. Tem gente que trabalha e faz faculdade, estuda, e às vezes não tem tempo nem para ir para a igreja na semana, mas ganha almas. Terminou um ano como esse, está lá a pessoa, influenciou 15, 20 pessoas que ela ganhou para Cristo, convidou para a igreja. É o evangelho boca a boca. O boca a boca. Eu tenho tantos amigos no Face, eu tenho tantos seguidores no Instagram, eu tenho minha vizinha, eu tenho um amigo do meu trabalho. Eu não tenho tempo para estar envolvido na igreja ou no projeto dos ministérios. Mas eu estou aqui, ó. Já alcancei o coração do meu vizinho, já alcancei pessoas no Face, já alcancei pessoas no Instagram. Aquela pessoa, mesmo sem tempo para estar envolvida dentro de um projeto
de um ministério dentro da igreja, mas ela está frutificando e ganhando muito mais almas do que pessoas que estão segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Está ganhando muito mais almas do que pessoas que estão ali todos os dias. Amém? Agora, a igreja precisa de diáconos dedicados, a igreja precisa de obreiros dedicados. A gente não pode confundir as coisas. Então, pastor, é errado eu tirar um dia para ficar com os meus filhos? É errado você tirar só um dia. Você deveria ter mais tempo com seus filhos, cuidar melhor dos seus filhos e também se dedicar à obra do Senhor, fazer uma coisa não prejudicando a outra. Concorda comigo, Brenão? Verdade. Fazendo uma coisa sem prejudicar a outra. Porque o seu principal sacerdócio é dentro de casa. É dentro de casa. Seu principal sacerdócio é a sua família. Então não é errado, não. Errado é você tirar só um dia para ficar com seus filhos. Você deveria tirar 3 dias para ficar com seus filhos, 2, 3 dias para se dedicar à obra do Senhor, mas passar mais tempo com seus filhos e também se dedicar ao seu marido e ao seu casamento também, e também à obra de Deus. E, repito, existem pessoas que trabalham na igreja e o trabalho delas é indispensável. Existem algumas pessoas no meu ministério que eu não me vejo... A saída delas vai prejudicar muito o funcionamento do ministério. Vai prejudicar muito. Mas eu não quero um obreiro que está se dedicando ao ministério e o fato dele estar se dedicando ao ministério com tanto tempo, tanta dedicação e trabalho, ele está ali no ministério e o casamento dele está sendo... Isso está abalando o relacionamento com os filhos e o casamento. Para mim isso não é vantagem. Acabei de saber da história de um pastor que se dedicou a uma obra de evangelismo, viajando, quase o ano todo, Breno. Viajando pelos países da América Latina, pregando o evangelho, fazendo a obra de Deus, e a esposa o traiu. E aí se separaram e os filhos se perderam. Porque ele nunca estava lá, ele nunca estava em casa, ele viajava e não levava ela. E aí isso afetou e destruiu a família dele. Porque ele não soube dosar. Ele não soube dosar. Ele não pensou assim, eu vou viajar, mas eu só vou viajar se eu puder levar a minha esposa comigo. Eu não vou passar tanto tempo assim fora de casa. Ele nunca estava lá. Onde é que ele está, teu esposo? Está viajando. Onde é que está teu esposo? Está viajando. Ele nunca estava lá. Porque ele estava pregando aqui, pregando acolá, pregando ali, pregando acolá. Ele nunca estava lá. Então, praticamente não tinha vida conjugal, um cara novo, não tinha vida conjugal, não tinha tempo para os filhos cresceram sem o pai, porque ele nunca estava lá. E isso trouxe um dano, e alguns danos, às vezes, são irreversíveis, né? Então, essa é a minha opinião, e eu espero que eu a tenha ajudado sobre isso. E existem pessoas, lembrando, faltando a dizer, só para ser incisivo, tem pessoas que, às vezes, estudam, faz faculdade e trabalha, mas prega. E existem aqueles que não fazem nada. Nem está envolvido no ministério, não está envolvido no ministério nenhum, não faz absolutamente nada e também não prega para ninguém, não dá testemunho. Às vezes está a pessoa com a vida arrebentada, sofrendo ali, e o cara é incapaz de dizer assim, vamos comigo na igreja, eu vou te buscar, eu te levo para a igreja. É incapaz, nem ele vai. Quando ele vai rebocado. Já é uma dificuldade para ele levar ele mesmo, quanto mais ele levar outra pessoa. Completamente infrutífero. Completamente infrutífero. Estagnou. Caiu num automático, numa estagnação religiosa, achando ele que está tudo bem, mal ele esqueceu que ele está morno. Quem dera foste frio ou quente, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca, disse o Senhor. Então é algo para a gente pensar sobre isso, né? Espero que eu a tenha ajudado. Dedique mais tempo para os seus filhos. Um dia só é pouco, a minha opinião. Vamos lá.